Olá, alunos do sexto ano. Vamos iniciar mais uma semana de estudos. Nesta semana, nós vamos revisar o conteúdo que nós já estudamos para a nossa avaliação mensal. Então, nós vamos revisar frações, equivalência e operações. Vamos à nossa aula. Fiquem atentos aos conteúdos que vão cair na avaliação. Equivalência e simplificação de frações e as operações com frações. Frações de frações é incluída nas operações com frações, porque ela é a representação da multiplicação, ok? Vamos então à aula. Vamos começar com as frações equivalentes. Quando as frações representam a mesma parte de um todo, dizemos que elas são frações equivalentes. Observem a imagem abaixo. Essa imagem ela foi analisada no vídeo em que a gente estudou as frações equivalentes. Vamos relembrar. Tenho aqui 3 pizzas e cada uma delas foi dividida em partes diferentes. A primeira pizza aqui foi dividida em 2 partes e comida metade. A segunda foi dividida em 4 partes e comida metade também. E a terceira foi dividida em 8 partes e comida metade. A gente vai primeiro representar cada um desses desenhos na forma de fração. Lembrando que na fração, a parte que é retirada é o numerador e todas as partes que formam o desenho é o denominador. Então, esse primeiro desenho, eu tenho 1/2, uma parte de 2. Na segunda pizza, eu tenho que 2 partes foram retiradas, é o numerador, de um total de 4 pedaços, que é o denominador. Então, eu tenho 2/4. E na terceira pizza, também foram retirados 4 pedaços, que representa aqui a metade, e o total de pedaços que ela estava dividida eram 8, que é aqui o denominador. E se você olhar para os 3 desenhos, nos 3 foi retirada metade da pizza, mas as representações são diferentes na forma fracionária. Só que essas frações, elas representam a mesma quantidade, então elas são chamadas de frações equivalentes. É quando as frações representam a mesma quantidade do inteiro. As frações, você pode identificar a fração equivalente por meio do desenho, como a gente viu no slide anterior, mas se você tiver que determinar uma fração equivalente a outra, você vai encontrar essa fração equivalente multiplicando ou dividindo o numerador e o denominador dessa fração por um mesmo número natural. Obtemos frações equivalentes à fração inicial. Vamos ver aqui um exemplo. A minha primeira fração aqui, a inicial, é 5/3. O numerador é 5 e o denominador é 3. Para encontrar uma fração equivalente a essa, eu vou multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo número natural. Pode ser o 2, o 3, o 4, qualquer número natural. Aqui, no exemplo, eu coloquei o 3. Então, 5 vezes 3, 15. 3 vezes 3, 9. Então, a fração equivalente a 5/3 que eu determinei com a multiplicação por 3 é 15 nonos, ok? A gente viu as frações equivalentes e agora a gente vai ver a simplificação de frações. Na simplificação de frações, a gente também encontra frações equivalentes. Só que quando a gente está simplificando, a gente está sempre dividindo. Quando dividimos o numerador e o denominador de uma fração por o mesmo número natural, chamamos de simplificação de frações. Vejamos aqui alguns exemplos. Nós temos a fração 18/24. Vamos simplificar essa fração, ou seja, vamos dividir ela para encontrar uma fração menor.
Então, a gente vai dividir o numerador e o denominador por 2. Não pode ser por números diferentes, tem que sempre ser por números iguais. Se um dos dois não der para dividir, então você não pode simplificar por aquele número. Aqui, como os dois números são pares, eu vou dividir por 2. 18 dividido por 2 dá 9 e 24 dividido por 2 dá 12. Então, a simplificação de 18 24avos é 9 12avos. Mas essa fração aqui ainda pode ser simplificada. Ela pode ser simplificada por 2? Não, porque o número 9 não divide por 2. O 12 divide, mas o 9 não divide. Se não dá para dividir por 2, eu vou tentar simplificar por 3. O 3 dá. O 9 e o 12 dá para dividir por 3. Então, vai ficar 9 dividido por 3 dá 3. E 12 dividido por 3 dá 4. A fração simplificada ficou 3/4. Essa fração aqui não pode mais ser simplificada, porque eu não tenho mais nenhum número que eu possa dividir o 3 e o 4. A gente diz que essa fração é uma fração irredutível. Agora, a gente vai ver as operações com frações. A gente viu as 4 operações com as frações: adição, subtração, multiplicação e divisão. Nós vamos ver com denominadores iguais e depois vamos ver com denominadores diferentes. Vamos ver primeiro a adição e a subtração de frações de denominadores iguais. Nelas, a gente deve conservar o denominador e somar ou subtrair os numeradores. Vamos ver alguns exemplos. Temos aqui uma adição e uma subtração de frações com denominadores iguais. 6/18 mais 3/18. Como eu disse, a gente conserva o denominador e soma ou subtrai os numeradores. Então, aqui eu vou repetir o 18, que é o denominador, que é igual, e vou somar os numeradores. 6 mais 3, 9. Vamos ver a subtração. Nós temos 11/15 menos 4/15. A gente vai conservar o denominador, que é igual, e vai subtrair os numeradores. 11 menos 4 igual a 7. Então, a regra para denominadores iguais é bem simples. Você vai conservar o denominador, ou seja, repetir, e vai somar ou subtrair os numeradores. Agora, a gente vai ver a adição e subtração com denominadores diferentes. A adição e a subtração de frações com denominadores diferentes são efetuadas obtendo frações equivalentes às primeiras, agora com o mesmo denominador. Vamos ver. Aqui nós temos um primeiro exemplo. 2/5 mais 3/4. Aqui nós não temos o mesmo denominador, vocês podem ver. Mas, como eu disse anteriormente, a gente tem que encontrar um denominador comum. E aí, a gente vai usar uma técnica que vocês já ouviram falar, que é a borboleta. Como é que funciona a técnica da borboleta? A gente vai encontrar primeiro o denominador comum. Para encontrar o denominador comum, a gente multiplica aqui os denominadores. 5 vezes 4. A gente vai multiplicar. 5 vezes 4 é 20. Está aqui. Depois, a gente vai multiplicar o numerador pelo denominador, que vai ficar 2 vezes 4, que dá 8. E do outro lado, a mesma coisa, o numerador pelo denominador. 3 vezes 5, 15. O sinal se mantém o mesmo. Se é mais, continua mais. Se é menos, vai ser menos.
E agora que a gente já tem o denominador comum, a gente vai somar os numeradores. Então, vai ficar 8 mais 15, que dá 23, e o 20, que é o denominador comum, vai ser conservado. Então, bem simples, a técnica da borboleta, e vocês vão usar ela quando os denominadores forem diferentes. Vamos ver mais um exemplo, agora da subtração. Usando a técnica da borboleta, vamos lembrar, a gente primeiro encontra o denominador comum, já que aqui eu tenho 3 e o 5. Então, eu vou multiplicar o 3 vezes o 5. 3 vezes 5 dá 15. Então, o denominador comum aqui será o 15. E aí, a gente vai multiplicar numerador vezes denominador. 4 vezes 5 dá 20. Vamos manter o sinal, que é menos, e multiplicar o outro numerador pelo denominador. 2 vezes 3, 6. Agora que a gente tem o denominador comum, vamos calcular os numeradores. 20 menos 6, 14. Então, o resultado é 14 quinzeavos. Então, nas operações de adição e subtração com denominadores diferentes, lembrem de usar a técnica da borboleta para resolver. Ok? Agora, nós vamos ver a multiplicação de frações. Para multiplicar frações, efetua-se a multiplicação dos numeradores e a multiplicação dos denominadores. É bem simples a multiplicação, ó. Aqui nós temos dois exemplos. Um exemplo, eu tenho a multiplicação de um número natural por uma fração. E no segundo exemplo, a multiplicação de uma fração por outra fração. Nos dois casos, a gente vai multiplicar o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. Aqui, como o 5 está sozinho, ele é um número natural, você vai multiplicar ele pelo numerador. 5 vezes 3, 15. E vai repetir o denominador. Cuidado que não precisa multiplicar o 5 pelo 7. Você vai multiplicar somente pelo numerador. 5 vezes 3, 15. E o 7, que é o denominador, se mantém. Mas quando você tem uma fração vezes outra fração, você vai multiplicar o 2 pelo 4 e o 3 pelo 5. 2 vezes 4, 8. E 3 vezes 5, 15. Entenderam? Na multiplicação, quando é um número natural, você multiplica ele pelo numerador e repete o denominador. Se forem duas frações, você multiplica o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. Lembrando que nos resultados, você simplifica sempre que você puder simplificar o resultado das frações. Vamos ver, então, a divisão. A divisão de uma fração por outra se efetua com a multiplicação da primeira pelo inverso da segunda. Vamos ver. Nós temos aqui 2 nonos dividido por 6 quintos. Vamos resolver? A gente repete o primeiro número, a primeira fração, e multiplica pelo inverso da segunda. Então, tá aqui, ó, 2 nonos, que é a primeira fração, se manteve, vezes, já não é mais divisão, é multiplicação, o inverso da segunda. O numerador vai para baixo, vai para o lugar do denominador, e o denominador vai para cima. Ficou 5 sextos. E agora, você resolve a multiplicação. 2 vezes 5 e 9 vezes 6. 2 vezes 5, 10. 9 vezes 6, 54. Atenção, nós podemos simplificar essa fração, ó. 10 54avos.
Como os dois números são pares, eu vou começar a minha simplificação dividindo por 2. 10 dividido por 2 e 54 dividido por 2. Então, 10 dividido por 2 dá 5. E 54 dividido por 2 dá 27. Então, o resultado, 5/27. Essa fração aqui já não dá mais para ser simplificada. Então, ela é uma fração irredutível. Vamos ver mais um exemplo. Agora, uma divisão de fração por um número natural. Vamos lembrar que embaixo do número natural, nós temos o número 1, que não aparece. Eu falei isso no nosso vídeo da aula da semana passada. Aí, a gente faz o que primeiro? Coloca o 1 aqui embaixo do número natural que está na divisão. Depois que você faz isso, você aplica a regra. Repete a primeira fração, e multiplica pelo inverso da segunda. O 1 vai para cima e o 2 para baixo. Fica 1/2 vezes 1/2. E aí, você multiplica. 1 vezes 1 e 2 vezes 2. 1 vezes 1 dá 1 e 2 vezes 2 dá 4. Essa fração, ela já está na forma irredutível, não dá para ser simplificada. Chegamos ao final da nossa revisão. Agora é a sua vez. Você vai fazer os exercícios de revisão, que eu vou colocar o arquivo, e qualquer dúvida, entre em contato pelo WhatsApp. Boa semana de estudos!